Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo. Bom dia, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Dia, quinta-feira. Qual é a pergunta do dia? Qual é a pergunta do dia? Está pronto para receber? Então, e o quanto que a gente está aberto para receber? É muito interessante isso, né? O quanto que nós perguntamos a nós mesmos. Por que eu criei isso numa situação? E quanto eu estou aberto para receber isso? Quanto que eu preciso, por exemplo, responder, dar satisfação, entrar no julgamento dos outros? E o quanto simplesmente eu posso receber aquilo? Ok, eu recebo, mas eu não interajo. Pessoal, isso é a chave, é uma chave de facilidade de vida, de facilidade de vida. Os programas que existem nessa rede do inconsciente coletivo é reatividade, reatividade, reatividade. Se alguém fala alguma coisa, você vai dar satisfação. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Tá. Por que você está aqui na minha live agora? Percebe? Naturalmente, sua mente coloca-se na frente para responder. Você já percebeu isso? Já percebeu isso? Tão interessante, gente. Vocês sabem que eu já começo falando, né? Eu sou assim. Não é nem porque, não dá tempo, vou perder tempo. Não, porque eu gosto. Eu gosto. É que eu já estou aqui um tempão. Eu já estou aqui um tempão. Já caiu tanta ficha aqui para mim, que quando vocês chegam às 9, a coisa já está andando há um tempão aqui. Aí é só falar, é só abrir as comportas, blá, 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 blá. Bom dia, então, para quem está chegando. Boa tarde, pessoal aí da Europa. Boa tarde, Joana. Estou vendo que tem, deixa eu ver quem mais que está aqui de fora. Quem está aí? O pessoal do Brasil. Acho que pelo menos que está dando oi aqui para mim, Joana. Mas, assim, boa tarde, pessoal que está aí na Europa. Bom dia para o pessoal do Brasil. Bom dia, né? O caminho da Ascensão. Ieda! Os títulos, né? Porque a gente não sabe nem quem é. Gostei. Tinha outras pessoas também que colocam. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, hoje não. Hoje estão todos os nomitos. Então, vamos olhar para isso, gente? Vamos olhar para isso? Porque ontem aconteceu uma coisa comigo que foi, no mínimo, interessante. No mínimo, interessante. No mínimo. E eu parei para olhar isso, né? É, para mim, gente, é tão natural quando eu vou dar um curso, os ajustes são meus primeiro, são meus. Então, assim, pequenas coisas, por exemplo, a ordem dévica estelar, ela já aconteceu, né? No dia 6/6. Então, o que tinha que ajustar, frequências em mim, que precisavam realmente estarem diferentes para eu assentar aquilo. Boa tarde, Natalina. O pessoal que está chegando. E aí já aconteceu, mas a cura tévica, ela chega também e mostra alguns entalhes. 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 Sabe o que é entalhes? É quando você tira umas rebarbas pequenininhas. Então é interessante. Para quê? E ontem caiu uma ficha assim, foi muito legal.
Muito legal, muito legal. Então, assim, vamos lá. O quanto que as nossas mentes elas foram programadas para reatividade. Alguém pergunta para você, e aí, tá tudo bem? E você fala, não, não está bem, está acontecendo isso, ou sim, está bem, está acontecendo aquilo. A gente sempre responde. Está dentro dessa programação uma resposta, porque a mente ela trabalha dessa forma. Toda vez que você faz uma pergunta para ela vai, de uma forma ou outra, buscar uma resposta para você. Sempre, sempre. A gente falou disso ontem. Sempre vai buscar uma resposta. Talvez não seja a sua verdade, mas talvez seja algo, uma programação que você está trazendo há muito tempo. Então, é muito legal isso. Você vai brigar com a tua mente? Nada, que nada. Você vai se aliar a ela. Você vai se aliar a ela. Você vai olhar para ela. Você vai observá-la. Sabe quando você fica olhando uma criança assim? Ah, olha o jeito que ela tem. Olha o trejeito. Olha como ela olha. Olha como ela faz. Olha como... E esse tipo de coisa, ser o observador, traz uma consciência incrível para nós. Incrível, incrível, incrível. Então, é muito legal quando uma pessoa de fora, ontem aconteceu isso, uma pessoa de fora, não é minha audiência, não é nada, está ligado a uma audiência, ok? Está ligado a uma pessoa que não é íntima também, não existe um vínculo ali, tipo, eu conheço, eu já fiz, não, eu acompanho. Não, não existe, não existe, tá? Então, assim, vou contar só um montante. E essa pessoa vem falar, olha, fulano está acontecendo isso, 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 isso. E te endeusa. Te endeusa. E essa pessoa que chegou, tipo, como se me pedisse satisfação. E foi muito legal aquilo, porque a princípio eu olhei assim, eu falei, mas peraí, quem está criando isso? Quem está criando isso? Né? Qual é essa situação que ela tentou? Não é minha, eu estou aqui. Mas aí vem a pergunta, mas por que ela mandou mensagem para mim? E aí vem o que eu estou querendo falar para vocês. E foi muito interessante, né? Porque a pergunta que ela fez para mim foi assim: qual é a base que você. Como é que ela escreveu? Deixa eu olhar aqui. Ah, quais os fundamentos do que você traz? Uma pessoa que, sim, nunca te viu na frente, não sabe quem você é, não sabe o que você fala, não sabe o que você tem de história, e faz uma pergunta assim: qual é a base, sabe? E foi muito interessante aquilo. E naquele momento eu olhei e eu comecei a escrever. Eu fui terapeuta por 35. Daí eu parei, aí eu fui para dentro de mim e falei assim: eu vou dar satisfação para alguém que eu não conheço, que não tem nada a ver comigo. Peraí, olha um programa aqui. Foi muito legal, gente. Agradeço essa pessoa. Nem sei quem é, né? Mas eu agradeço, porque quantos de nós damos satisfação? Então, as nossas mentes, elas estão completamente vinculadas à reatividade. Se alguém te pergunta, por que você está usando essa roupa amarela? E você vai dizer para a pessoa, não, porque o amarelo para mim fica bom, eu acho que eu me sinto melhor, é uma energia solar e blá, 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 blá. Cara, você fala assim, porque eu quis.
Ponto. Ponto. Porque foi uma escolha tua. Que é tão legal isso. Esse inconsciente coletivo, ele nos pega por alguns pontos que são o máximo de olharmos. O quanto nós precisamos responder para o outro. Mas quem está respondendo? Porque se você fez uma escolha, veja, se nós fizermos uma escolha verdadeira para nós, por que você comeu o peixe e não comeu o bife? Porque na hora de me servir, eu escolhi. E meu corpo quis o peixe. Porque eu escolhi. Ponto. Eu não tenho que dar satisfação. Quando nós achamos que precisamos, aí que está o ponto do que a gente está falando hoje. Quando nós achamos que precisamos dar a satisfação para o outro pela escolha que você fez através da sua essência, você acaba de mergulhar na rede do inconsciente coletivo. Porque se eu dou a satisfação para o outro, eu faço isso, eu sou assim, sou assado, cozido, frito, você dá também o poder para ele te avaliar. E esse poder, quando você dá para o outro o poder de dizer que ele não concorda com você, que você está errado e você está certo, você vai para um mergulho profundo nessas redes sem luz. Observem, observem como está o planeta, como tantas pessoas precisam dar satisfação das suas escolhas numa mídia social. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? É tão interessante, tão interessante. Por que você resolveu, você pregava, exemplo, você pregava algo e de repente você mudou e aquilo não é mais verdadeiro para você? E você fala, porque eu mudei. Mas para as pessoas, não pode acontecer isso. Não pode. Se você diz algo, você tem que permanecer com aquilo, mas não é verdadeiro isso. Gente, nós mudamos a cada instante. E que máximo poder falar, ontem eu falei um negócio que hoje eu tô, a ideia é diferente. Para mim aconteceu isso, porque quando eu li essa mensagem dessa pessoa, e quando ela fez essa, porque ela veio contar a situação, e eu assim, olha, se vocês estão tão questionadores com essa situação, eu acho que é legal vocês se olharem, porque a situação foi criada por vocês, né? Eu estou olhando de fora. Só que ela não vinha com esse intuito, ela vinha jogar aquilo no meu colo, porque, tipo, você fala. Eu falei, sim, eu prego equilíbrio. E aí, quando ela fez essa pergunta, foi ali, naquele momento, eu estava ali, já fazia, sei lá, 15 minutos, ouvindo. Eu realmente me abri, né? Porque, poxa, vamos lá, ter compassividade. E quando ela veio e fez a pergunta, foi muito gostoso aquilo, quando ela fez a pergunta, em que se baseia o que você traz, né? Qual é o fundamento? Porque ela falou fundamento. Né? E a foto da pessoa estava assim, era doutora não sei das quantas, fisioterapeuta. Então, assim, talvez uma programação ali diferente, né? E foi muito interessante quando eu li aquilo e eu comecei, literalmente, gente, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever, a falar para ela, me apresentar literalmente. Mas foi tão legal, porque na hora, algo dentro de mim falou assim: para, que isso? Que isso? Se ela quisesse literalmente saber quem eu era,
ela tinha ido lá no meu feed, olhado as minhas postagens, percebe? Aí ela fala assim: não, fala aí para mim quem você é, sabe? Olha, mas foi tão legal isso para mim, e eu gosto de vir compartilhar com vocês, porque assim, nós aprendemos a cada instante, e mudamos a cada instante. Então, quando você faz uma escolha consciente, e é o que eu faço a cada momento da minha vida, e prezo isso, né? A fazer as escolhas que realmente eu estou escolhendo de essência, aquilo é verdadeiro para mim. Precisa ter uma base, fundamento, e realmente tem muita coisa, mas eu preciso provar isso para alguém. Então é muito interessante quando as pessoas que convivem com outras, que não estão acordadas, que podem ter o título que for, mas estão completamente imersos nessa rede do inconsciente coletivo, essas pessoas, elas vão questionar você. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Prova aí para mim, sabe? Então é tão interessante. E a gente, quando se vê numa posição dessa e, e entra na sintonia, porque é exatamente isso, né? Você entra na sintonia. Ali você vai literalmente mergulhar nesse inconsciente coletivo. E vai criar dor. Por que vai criar dor? Porque você vai falar o que vier na tua mente naquele momento, passados 2 dias, você fala, podia ter falado isso também. Podia ter falado, e aquilo fica ali. E aquilo fica ali. Então, essa reatividade que naturalmente o inconsciente coletivo tem, essas redes, elas minam o poder que nós temos, o poder da essência que nós somos. Se você diz para a pessoa, eu sigo a minha verdade, e ponto, ou nem responde, simplesmente deixa para lá, e deixa mesmo. Isso é de uma leveza, porque você está fazendo o que vem do teu coração. Então, eu convido hoje vocês para isso, porque as redes são sempre unidade, gente. Redes são sempre unidades. Imagina uma teia de aranha, né? É uma rede, não deixa de ser uma rede. Naquele nível, você já viu, passou em alguns lugares que tem uma teia aqui, aí aqui tem uma outra teia, aqui tem uma outra teia, são várias aranhas, né? São várias aranhas. E elas estão ali. Então, quando você cai e bate nessa teia, aquela não está sentindo você, não, porque você está aqui. Você bateu nessa aqui. Quando você, sei lá, sobe um degrau lá na tua escada, ou entrou na montanha, sei lá, na tua floresta, e aí bateu nessa, aí essa vai ser sentida, a aranha dessa vai perceber essa vibração. Então, as redes são sempre unidades, ok? As redes são, lembra disso, redes são sempre unidades, elas estão sempre numa mesma faixa vibratória. Qual o segredo aqui? Então, se eu estou com raiva, a gente já falou disso, estou falando só de uma outra forma. Essa ordem, ela chega com uma consciência bem interessante. Ela fala várias vezes a mesma coisa, de várias formas diferentes. Tipo assim, você vai ver de vários ângulos e você fala assim, agora eu entendi. Você faz esse montante de 360 graus. Então, imagina, você está com raiva, tá? Você acorda com uma, sei lá, acontece alguma coisa e você entra numa frequência de raiva. Então, você está literalmente numa faixa vibratória de raiva, de unidade com a raiva e com todos que estão na mesma faixa vibratória que você. Então, você sai na rua e uma pessoa
te esbarra. Pô, percebe? E aí você anda mais um pouco e aquele atendente lá, você vai tomar seu café, sei lá, na padaria, e o atendente nem te olha, porque ele está em outra energia, né? Ele está lá, pé da vida com alguma coisa, porque está todo mundo na raiva, ok? Na unidade da raiva. E essas pessoas vão interagir com você nesta frequência. Então vai ser assim, ó, o dia todo, até você perceber e falar, peraí, não, nessa frequência não quero me alinhar e vou mudar. Vocês já perceberam que às vezes alguma coisa some da tua vida? Some. Gente, eu tinha um cristal que estava aqui e ele desapareceu. Cadê o cristal? Cadê o cristal? Você procura, ninguém mexeu, ninguém entra naquele lugar, ninguém mexe ali. E como aquele cristal sumiu? Você já fez essa pergunta para você? Uma pergunta. Cadê o cristal que estava aqui? Quando nós estamos numa faixa vibratória, tudo que está em faixas diferentes, eu não enxergo. Você já andou na rua e alguém trombou com você e não te viu? Você estava em uma faixa e ela estava em outra. Passa do teu lado, esbarrando, e ela não te vê. Não porque ela está distraída, porque ela não te vê mesmo. E assim são as coisas que somem. Porque elas entram, elas estão numa faixa e você está em outra. Então, se nós nos alinharmos com as faixas, eu vou enxergar tudo na mesma faixa. Gratidão, caiu uma ficha também, me caiu agora. Já dei uma pequena explicação hoje, percebi que. E não vai acabar. A Antonida está falando a mesma coisa. Então, ela não vai acabar. Por quê? Porque é a tua verdade, é a sua essência inteira. Como você vai explicar para alguém que você tem uma essência de, sei lá, quantos e quantos milhares de vidas e que você está botando para fora aquilo e que através disso você está escolhendo? Como que você vai explicar em palavras algo nesse montante para alguém? Não existe como. É a mente que quer. 2 mais 2, pulou 4 na cabeça de todo mundo. Agora, tem como falar assim, Gildete, me dê uma palavra que representa você. Eu dou uma palavra que representa Gildete. Eu. O eu. O eu, a essência dela representa ela, ponto. Agora, como eu vou vê-la, como eu vou senti-la? Sou eu, gente, sou eu. Cadê meu sino? Eu sou o badalo. Eu sou o badalo. Deixa eu entrar com a minha imagem lá, que eu adorei aquela imagem. Eu sou o badalo. Eu sou o badalo. Eu sou essa pedra que cai no rio, no lago. Eu. Tudo está se referindo a mim. É a minha visão do meu mundo. Esse é o meu mundo de ação. É a minha visão. Conforme nós mudamos, essa visão muda. E graças que muda. E graças, imagina você ter uma visão para o resto da vida na altura de uma criança. Como ai, às vezes a gente entra no elevador e tem uma criança de 2 anos em pé e mais 6 adultos. E um dia eu entrei e alguém falou para mim dentro de mim assim: olha a visão que ela tem. E foi uma grande experiência aquilo. Porque aí, imagina você ajoelhado, se ajoelhe dentro do elevador e várias pessoas adultas ali, em pé, e você ali. Como é o mundo? Como é o mundo? Aquele é o mundo que eu vejo, na altura da criança. Você imagina se nós nunca mudássemos? Como não? E muitas pessoas não mudam, né?
vão continuar tendo a visão, o parâmetro, né? O parâmetro de a visão através dos olhos de uma altura diferente do que está hoje. Quantos de nós não acreditam no poder que nós somos, na essência que nós somos? E tá tudo bem, gente. Cada um vai fazer a sua vida o seu palco. Cada um faz da sua vida o seu palco. Cada um. Então, é isso, a necessidade, que não é da sua essência, de respostas, de explicações, de reatividade, são da nossa mente, e é um programa para ligado a esse inconsciente coletivo, tá? Completamente ligado a esse inconsciente coletivo. Então, assim, se alguém me perguntar algo, eu tenho necessidade de responder. Como assim não vai responder? Não, estou a fim de responder. Por que eu não posso ficar no silêncio? Por que eu não posso assumir essa energia e olhar para dentro de mim? E perceber o que eu criei aqui? Então, ontem foi muito legal, porque teve uma hora que eu falei assim: o que eu criei aqui? Porque eu estava vivendo uma situação. Então, eu estava criando isso daqui, ó. Mas espera aí, isso é minha verdade. Eu tenho que dar satisfação da minha verdade para alguém. Eu tenho que dizer, eu estou fazendo isso por causa disso, 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 disso. E a pessoa não vai entender, porque ela não está na minha faixa, ela não está na minha unidade, ela não está na minha unidade, ela não está para me ouvir, ela veio inserida, óbvio que ela criou aquilo para algo para ela, mas é óbvio, mas quem tem olhos para ver, verá. Só quem tem olhos para ver, verá. Ó, foi bem interessante você falando assim, eu passei mais o Nemo por uma, mais ou menos deve ser, mas o Nemo mesmo do peixinho, gente, o corretor é o máximo, a gente tem que ir. Mais ou menos por uma coisa parecida. Estava no ônibus sentada e lá falou assim, e alguém lá falou assim: vai para o outro banco, pois quero sentar nesse lugar. Não, gente, o pessoal que estava aí, né, em Foz, no voo de volta, eu, eu comprei as duas passagens de janela, porque eu tinha. Quando eu comprei a passagem, eu falei, vou comprar. Primeiro eu comprei lá na frente, tá? Gosto. Então, assim, meu filho falou assim: é o primeiro que morre. Eu falei, mas se eu tiver que morrer, deixa aí primeiro mesmo, tá tudo certo. Porque assim, ele vem com essas, né? Você. Porque era um executivo, né? É o primeiro que morre. Eu falei, ótimo, né? Que seja eu primeiro. Aí já lasco e já paro de falar. Mas é assim, foi muito interessante, porque eu comprei as duas janelas, por quê? Porque eu falei assim, gente, já pensou que lindo você voando em cima das cataratas, né? E olhar e ver as cataratas? E foi muito legal. Fui de um lado e voltei do outro. Foi interessante isso. Na volta, na ida não, foi ótimo. Na volta, tinha muitas pessoas de fora do Brasil. E entrou quatro pessoas indianas. E a mulher virou para mim e falou em inglês, né? Se eu queria sair da janela. E eu fiquei olhando para a cara dela. Eu fiquei olhando para a cara dela e ela achou que eu não tivesse entendido ela. Aí ela falou: você entende espanhol? Eu tinha entendido o que ela estava falando. E eu estava perguntando à minha essência se eu daria o meu banco para ela ou não. Porque ela queria. Veja bem, ela estava nesse, o marido estava aqui, só tinha o corredor. E acho que eles queriam. Só que onde eu estava, tinha um banco no meio, porque é a área que não vai ninguém no meio, para você ficar mais confortável. Enquanto ela estava falando comigo, eu estava mergulhando na minha essência e perguntando se eu faria aquilo ou não, sabe?
estava perguntando a mim mesma. E ela achou que eu não estava entendendo o que ela estava falando e veio falar em espanhol para mim, né? Se eu podia sair da ventana, né? Porque ela estava com fulano, e aí eu olhei para ela e falou. E aí a minha ciência falou: não, você escolheu estar aqui. E aí eu falei, não estou afim de ir no corredor. Eu realmente queria ir na janela, porque eu queria filmar, e tanto é que eu fiz isso. E eu falei, não, ok, ok. E fiquei ali. E ela veio do ladinho do marido ali, na boa. E foi bem interessante. Então, as pessoas, elas vêm com perguntas assim. Mas para mim foi tão natural, porque eu entrei naquele momento, eu estava muito, né, na alinhada com tudo que já tinha acontecido no final de semana, e eu estava naquela energia, eu estava na minha essência, porque eu, normalmente quando eu faço qualquer viagem eu fico, né, para ficar nessa frequência, e ali eu estava perguntando a minha essência, tipo assim, dou lugar para ela ou não? E ele falou, não, não, porque realmente eu vi algumas imagens maravilhosas lá de cima. E foi linda a viagem. Então, foi interessante. Então, a gente não precisa essa obrigatoriedade de eu tenho que responder por quê, se é a minha vontade. Você já viu uma criança? Eu aprendo muito com meu neto é uma figura. Você pergunta assim, você quer isso? Ele fala sim, ou ele fala não. Ele nunca fala eu quero, ele fala não ou sim. Gabriel, você quer mais batata? Sim. É assim que ele funciona. E ele me ensina isso. Porque sim é sim. A palavra querer, eu já contei aqui para vocês. A palavra querer, ela vem de um verbo, querer, que mudou a composição dele de entendimento. Lá eu lembro disso quando criança, minha mãe, ela procurava algo e falava assim, eu tô querendo meu óculos. Eu já contei isso aqui na live. Eu tô querendo meu óculos. Ela estava procurando algo, porque tinha perdido o óculos, né, em casa. Eu tô querendo meu óculos. Então, o verbo querer, lá atrás, se você for no Google, você tem a data mais ou menos. Ele era usado como procurar algo. Com essa mudança, como se fosse uma gíria, né? Ele foi se ajustando e hoje é algo que eu quero, é algo que você está assumindo. Põe aqui para mim agora, sabe? Só que no universo, na frequência, ele ainda existe lá e existe aqui. Então, é uma palavra, é um verbo que ele tem significados de procura, eu estou procurando ainda. Então, a Lucilena está falando assim, algo como, você pode dar a sua sorte para mim? E aí eu pergunto para você, Lúcia, como é quando alguém fala assim, você pode dar a sua sorte para mim? Você acredita realmente que você tem uma energia que pode ser dada? E se eu der e você... eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu vou contar uma história que eu contei no almoço para o pessoal que a gente estava almoçando juntos, que é um fato que aconteceu, de uma pessoa pedindo trocado, né, change, nos Estados Unidos, change, moedas, trocado, e esse ser chegou para ele e falou assim, você quer mudar, né? Você quer essa troca? E ele, quero. Você quer realmente a mudança? Quero. E ele pegou, enfiou a mão no bolso e deu o dinheiro. Tipo assim, então toma a energia, né? Não falou isso, mas pôs toda a intenção, como Deus que nós somos, toma aqui a sua mudança. Nunca mais ele viu esse senhor pedindo esmola nesse local. Então a gente tem que aprender uma coisa com isso. Já muitas pessoas, quando chegavam no meu consultório, falavam assim: ah, deixa eu pegar um pouco da tua energia.
Eu simplesmente me conectava à minha essência e falei, você quer minha energia? Então agora você vai ter. E dava, gente, dava muito, porque isso é algo que nunca para. Você é Deus, você está conectado à fonte. Quanto mais você puxa, mais você se alimenta. Quanto mais você puxa, mais você se alimenta. Então, se alguém falar, me dá um pouco da sua sorte, você quer a minha energia de sorte? O que é sorte? Ter a minha essência, porque eu sei que eu sou um com tudo e todos. Então, toma, meu bem. É assim que você acaba despertando alguém no tranco, porque desperta, desperta. Então, é super interessante. Eu tinha respondido para a pessoa, não participarei, era o suficiente, mas o meu ego está acostumado a dar toda a satisfação para todo mundo. Exatamente. Porque nossa mente, ela tá programada a dar respostas. Por quê? Blá, 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 blá. Por quê? Blá, blá, blá. Você tem que dar satisfação. Porque quando você dá satisfação, nunca é a verdade completa do seu ser. Você consegue se explicar em uma palavra? Você consegue dizer tudo que você já aprendeu na vida em, sei lá, meia dúzia de palavras para alguém? Não, não é a verdade ali. A sua essência é fenomenal, né? Ela é sem infinito, é infinitamente grandiosa. E aí, é, e aí que vem o ponto. O quanto que nós ficamos, nos achatamos para poder ter essas trocas, né? Para poder ser ouvida. Vai ver que a pessoa quer ouvir isso, para ela mudar, ela não quer, não, gente. Ela não quer, não. Se ela quisesse, ela ia atrás de outras formas. Ela quer estar ali naquela posição muito bem ligada a esse inconsciente coletivo, fazendo com que você também se alinhe a ele. As redes dévicas de luz, como todas as outras redes de luz, tá? Redes cristalinas de luz, a gente vai falar muito sobre isso ainda, porque está chegando muita coisa, mas todas as redes de luz, elas se alimentam e retroalimentam. Quanto mais você se alimenta dessa energia, você entra na faixa dela, ela também se alimenta, tá? Quando você abraça alguém, você dá e você recebe. Você dá e você recebe. Sempre, sem exceção. Sem exceção. Então, nós precisamos estar presentes. Pequenas coisas acontecem nas nossas vidas que vão nos tirar da nossa verdade. Então, ontem eu agradeço muito esse ser, né, essa pessoa, porque ela me trouxe uma consciência. Eu falei, uau, gente, por que eu estou querendo dar satisfação para alguém que nem teve a pachorra de falar, deixa eu ver, porque se ela ficou sabendo que nas minhas lives, que eu dava aula, por que não vai? Eu naturalmente faço isso. Alguém fala de alguém, eu vou lá olhar a pessoa, perceber como ela é, ouvir ela falar, não é? Fala aí você. Então, gente, é muito legal o quanto que nós estamos programados. Para sair dessa programação, nós precisamos literalmente estar presentes. E aí entra, né? Hoje a gente vai. Eu fui perguntar quem queria trazer a energia hoje, foi muito legal. Eu tinha já sentado aqui, já era oito e pouco, e aí eu já tinha sentado aqui, e peraí, de beber água. Eu já tinha sentado aqui, já tinha começado meu preparo. E aí eu falei, hoje é prática, vamos lá. Aí eu falei assim, ontem eu falei que eu ia fazer com uma fruta, né? Eu tenho sementes aqui e tal. Eu falei, deixa eu ir lá na fruteira. E aí eu fui na fruteira, e na fruteira tinha, vou contar, tinha maçã, tem banana, tem poncã, tem mamão na fruteira ali. E aí eu falei,
E aí, naturalmente, eu tinha pensado na maçã ontem. E hoje eu falei, quem quer? E a Poncã pulou na minha frente, gente. O pessoal de fora aí quase não tem isso na terra deles, né? Na nossa tá cheio. E aqui eu chamo de poncã, vamos falar tangerina, mexerica, bergamota, tem N nomes, mas é assim, é uma fruta cítrica. O óleo essencial da tangerina, ele tem um estudo científico, olha só que lindo, né? Traz conhecimento. Então, estudo científico, esse cheiro, ele tem um estudo científico com crianças, que ele traz alegria. E foi isso que esse Deva, né? Quando eu perguntei, eu estava numa essência e eu perguntei quem queria fazer essa troca comigo. E aí a Poncã veio. Eu não vou chupá-la, né? Depois eu vou fazer isso, depois da live eu vou fazer isso. Porque o alimentar-se é pegar isso, né? Mas eu vou entrar na sintonia com ele e vocês vão estar literalmente assistindo. O importante dessas conexões com as redes de luz é exatamente isso. Quando nós nos conectamos com a rede de luz, é luz que vai entrar no meu ser. Quanto mais luz entra no meu ser, todas as energias que não estão na frequência de luz, por exemplo, esses pequenos programas, dores que ainda estão ali, coisas que ainda estão encravadas em nós, começam a ser mostradas. E aí que está o ponto. Se eu tiver presente, eu falo, peraí, não, vou soltar sim. Se eu não conseguir soltar, eu realmente, ontem, né, teve uma aluna que mandou, agora eu entendo por que a cura siriana chegou antes. Porque a cura siriana, ela dissolve esses ganchos. Ela dissolve os ganchos. É uma frequência muito alta da ordem estelar que veio para dissolver os ganchos. Então, se eu sinto que eu tenho um gancho, que eu tento me mexer e ele está ali, ó, exatamente isso aqui, eu tento andar e ele me pega. Esse tipo de gancho, a cura siriana é que vai fazer o trabalho dela. Se eu for tentar e brigar com aquilo, eu entro na dor, eu mergulho no inconsciente coletivo. Então, quanto mais luz eu recebo, mais ilumina de dentro para fora o meu ser. E eu vou poder. Ontem eu tive essa sacação ali, nessa conversa de 5 minutos no WhatsApp, que eu olhei e falei: caraca, olha aqui uma energia de programa em mim. Eu querendo dar satisfação. Não, eu sou minha verdade. Ponto. Isso é verdade para mim, Lúcia? Isso é verdade para mim? Eu preciso dar satisfação para essa pessoa? De quem eu sou? Do meu caminho? Ponto. Tá para lá. Nem respondi. Não respondi. Não. Pergunta se a pessoa vem insistir. Claro que não, gente. Óbvio que não. Porque o que é? Você já jogou ping-pong sozinho? Nem parede lá do outro lado? A bolinha não volta. Você joga, a bolinha fica. Joga outra bolinha, fica. Bolinha fica. O que acontece? Acaba suas bolinhas, bem. Agora, se tem outro jogador, é toque, 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 toque. É isso que o inconsciente coletivo faz. Toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá. É o amor incondicional. O amor condicionado. Eu só dou porque eu estou recebendo. Eu só dou, então eu bato na bolinha porque ela está vindo. E eu bato de novo, e ela vai vir de novo, e ela vai vir de novo. Chega uma hora que você está exausta. Percebe? Gente, é tão legal, é tão legal. Então, assim, quanto mais luz a gente recebe, vai ter coisas aparecendo? Claro que vai, mas vai mesmo. Não tô. Quem tem medo disso, sabe? Olha, para mim, assistir desde sempre ping-pong
foi algo que eu falava assim, gente, você nunca joga sozinho. Tênis ainda tinha um paredão, né? O ping-pong, se tem uma parede grudada na mesa, mas se não, gente, você só gasta bolinha, chega, acabou suas bolinhas, acabou. E aí? Sabe? É incrível quando você começa a perceber que é você que está fazendo o processo. Se eu não bater na bolinha, não tem nada disso. Não tem esse movimento. Se eu estou na minha essência, não tem esse movimento. Eu não gasto energia correndo atrás de bolinha, gente. Eu não gasto energia. Eu não envelheço. O inconsciente coletivo fez nós envelhecermos, adoecermos. As doenças são literalmente hoje comprovadas de distúrbios emocionais, mentais. Então, é importantíssimo isso. Quando nós nos conectamos à rede de luz, eu vou receber essa luz e ela vai me clarear. Então, se tenho medo, meu Deus, o que eu vou enxergar? Por isso que uma das leis que vão ser ativadas é a lei da coragem. Eu preciso me olhar. Por que eu estou dando satisfação para essa pessoa aqui? Vá, tchau, ponto. Não tem mais quem bata a balinha do outro lado. Então, a gente, como é um processo nosso, pessoal, o que pode acontecer? Então, eu vou fazer ele aqui. Quando eu me conectar a esse Deva e a esse montante de todos os pés de Poncã do mundo inteiro, literalmente, que é um ser só, depois a gente vai entender melhor isso, mas é um ser só que sustenta. Cada árvore tem o seu elemental, isso aí é algo para se depois. Mas, assim, eu estou me conectando com essa rede de luz dessa, dessa árvore, né? Dessa árvore frutífera. E quando eu me conecto com ela, eu vou trocar com ela. Eu alimento a ela e ela me alimenta. Eu me alimento e ela me alimenta, tá? Eu a alimento e ela me alimenta. Os devas, gente, eles conseguem transformar sentimentos em nutrientes. É incrível, é incrível. Também tem coisas na presença, no positivo. Se a gente pode jogar e escolho que volte. Exatamente. Então, assim, o universo está ali do outro lado, né? Se eu estou lançando para o universo vai me mandar sempre a mesma bolinha, não vem outra, não, é sempre a mesma. A mesma frequência. Se eu mando raiva, eu recebo raiva. Se eu mando luz, eu recebo luz. Se eu mando tristeza, eu recebo tristeza. O jogo de ping-pong é bem. Eu acho que tudo que existe no universo são grandes mestres. Então, o jogo de ping-pong tem duas. Se eu não quero mais aquilo, eu largo a minha raquete. E se eu quero lançar para o universo vai mandar semelhante. É a mesma bolinha. Foi e volta. Vai e volta. Vai e volta. Então, é importante a gente ter essa consciência. É isso aí, Ana. Então, vamos lá, gente. Então, como o processo é pessoal, mas vocês vão estar no meu campo. Então, lembra a imagem? A imagem que a gente está vivendo é exatamente isso. Então, eu vou estar conectada e vocês vão estar aqui, ó, recebendo estas frequências aqui, tá? Então, tudo que vai ressoar. Mas você está lá em outra cidade. E daí? Você está me olhando. Toda vez que você coloca atenção em algo, você está naquela frequência, tá? Então, vocês vão estar nessa unidade comigo e você vai estar recebendo. Por isso que é legal quando você está na sua presença, né, na sua consciência, todos que estão à sua volta vão estar recebendo aquilo também, né? Então, é muito legal isso, que a gente ter essa consciência. Então, vamos lá? Então, eu vou convidar vocês a fazer um pequeno Srada. O Srada é uma das ferramentas que vem nesse curso. O Srada quer dizer presente consciente, tá? Não só estar presente, estou presente aqui, ó, sentado na cadeira. Não,
Presente consciente é sentindo a textura do chão sob seus pés, ou da sola do sapato, seu pé está dentro do sapato, ele sentindo tudo, cada frequência, sentindo o ar na sua pele, sentindo a sua pele com contato com a roupa, está completamente presente e consciente, tá? Então vamos lá? Vamos fazer para que possam receber mais facilmente. É preciso, se você está voando, você não acessa a energia, porque ela é sutil, bem sutil. Então vamos lá. Então fecha seus olhos, inspira, solta o ar. Algumas vezes, 3 vezes, inspira e solta. Mais uma vez, inspira, solta o ar. Agora sim você coloca atenção no seu corpo. Sinta o peso do seu corpo sobre a cadeira. Sinta a tua conexão com essa cadeira que você escolheu estar sentado nesse momento. Sente o ar entrando. Esse ar expande dentro de você. E quando você solta, você pode assumir, soltar peso, soltar energias que não fazem mais parte de você. Tudo isso. Nós podemos soltar tudo que não nos pertence. Tudo que eu acumulei. Inspira e solta. E quanto mais você solta, mais peso você vai perceber sobre a sua cadeira. Porque o corpo, ele vai parando de querer controlar e ele vai relaxando. E é um relaxamento confortável. Ele vai ficando cada vez mais confortável. O corpo vai a cada momento relaxar e ficar pronto para receber. Sabe quando alguém vem na sua direção e você enxerga essa pessoa e ela vem de braços abertos, você se prepara para receber aquele abraço. Exatamente assim, está presente. Você não está olhando para o lado, você está aqui e agora. Inspira e solta. Vai soltando e vai relaxando e vai sentindo o seu corpo ficar cada vez mais confortável. Eu vou me preparar aqui e vocês vão se preparando, respirando e sentindo aonde você está nesse momento. Deixa sair todas as energias que não servem mais, preocupações, tudo que não vibra mais nessa mesma frequência que você está escolhendo nesse momento, tá? Sempre a escolha é nossa. Lembra-se disso, nós é que escolhemos sempre, sem exceção. Não tem exceção. Nós escolhemos tudo, tudo, agradável ou não agradável. Eu escolhi me alinhar com aquelas frequências. Eu posso mudar a qualquer instante. Esse que é o poder que nós temos. Poder de escolha, livre-arbítrio. Nós podemos mudar qualquer coisa. Existem coisas que estão muito confortáveis em nós e nós postergamos essa mudança. Porque está confortável.
Dá trabalho mudar. Ah, deixa como é que tá mais um pouco. Ok, tá tudo certo, a escolha é nossa. Lembra-se disso. A escolha é sempre sua. Não é minha, não é do vizinho, não é do teu pai, da tua mãe, do tio, da avó, é sua. Você escolhe e você é responsável por tudo. Todas as escolhas é responsabilidade nossa. Não diga minha língua. É responsabilidade nossa. Então, vamos lá. Então, escolha receber, se for o caso. Ou escolha falar, não, depois eu vou receber. Tá tudo certo. Perceba o que você quer realmente escolher nesse momento. Ele quer que eu abra ela. Ele diz que cada conexão é importante. Que nossa, quando nós nos conectamos com a essência, ela vem por completo para nós. Da mesma forma que quando nós nos conectamos com a nossa essência, nós vamos ouvir em outro nível, sentir em outro nível, perceber em outro nível, ver em outro nível, racionalizar em outro nível. E ele está falando que todas as frutas, né? Ele está falando dele, né? Desta fruta. Então, ela traz uma frequência em cada parte dela, começando pelo aroma. Que quando eu começo a abrir, a primeira energia que chega vai mexer com todo o meu sistema nervoso central. Com todos esses aromas, eles vão me remeter a lembranças de infância, eles vão me remeter a situações leves. E aí ele fala, isso também pertence às redes de luz. Cada gotícula dos óleos que existem na casca também fazem parte de toda a árvore. A fruta, ela comporta a essência da árvore inteira, porque ela comporta semente. Então, quando nós ingerimos nesta consciência, nós literalmente nos alimentamos desta consciência. Se eu estou assistindo televisão e chupando no automático, como muitos de nós fazemos, eu não vou receber absolutamente nada.
ela vai entrar no meu corpo, vai ter nutrientes a nível físico ali, ok, vitaminas, ok. Mas esta essência eu não estou. Por quê? Porque eu estou fora desta unidade dessa essência. Então eu preciso estar em unidade com a energia para recebê-la e que ela faça todo essa nutrição em mim. Aí ele fala assim, que isso fará o que isso faz no meu corpo, né? No meu corpo. Faz com que todas as energias, por exemplo, por que eu escolhi a tangerina, né? Porque essa energia que ela traz é uma energia de, ele fala, irreverência. Irreverência. Essa algo que nós perdemos quando nós, entre aspas, amadurecemos dentro desse inconsciente coletivo. Você não pode mais ter irreverência. Você tem que ser duro. Você tem que ser rígido. A criança, ela tem essa irreverência. Ela faz o que ela quer. Os animais ainda têm completamente essa irreverência. A natureza tem a irreverência. A fruta vai ser dada para quem quer que estique a mão e colha, independentemente de quem seja. Então, quando você começa, literalmente é um ritual a alimentação. Você já começa a receber pelos olfatos, e todos têm olfatos, todos. As frutas vão ter, às vezes, um cheiro mais vibrante, outros menos vibrantes, mas existem. E lembrem-se que os aromas, eles vão trabalhar áreas específicas no seu ser. Então, é muito. A energia que chega é exatamente linhas de luz mesmo, e que vem com os aromas, vem com o aroma. Não é só o alimento físico. Uma fruta traz toda a essência da árvore, então ela traz toda uma força, traz uma força. Se conecte com a terra, que ficará mais ainda fácil essa transmissão. E aí ele fala, e também a depuração. Por quê? Porque toda energia de luz que eu coloco dentro vai estar em algum local que existe algo ali que vai sair. Então, vai existir essa troca. Entra, coisas saem, porque já não servem mais, não estão mais nas mesmas frequências. E ele quer que eu continue descascando. Então, quando você pega. Nossa, está sendo bem interessante. Eu nunca tinha comido com ele. Aí ele fala para eu pegar um dos gomos, né? E aí ele fala assim: as linhas são como esses fios. Esse fio também tem um sabor característico dele. Sabor característico. Então, assim, não joga fora. Ele faz parte da fruta. Você pode ingerir junto. Mas como seria
você ingerir separado. E perceber, gente, é interessante, porque é como se eu estivesse comendo o óleo essencial, é amargo. O fio é amargo. Ele fala, é depurativo. Ele traz, é como se fosse frequências sendo trocadas. Frequências sendo trocadas. Quando vocês estão presentes numa alimentação, por isso que o Srada é importante. Então, quando você come presente, você vai sentir cada textura, cada sabor, tudo, tudo. Você está completamente presente. A satisfação de receber essa luz é tamanha que o corpo se sente satisfeito muito mais rapidamente. Então, para ele já é o suficiente. Ele fala assim, hoje, os humanos, eles estão tão alienados disso, né, distantes disso, e que a necessidade de cultura e de produção está cada vez maior. Porque em vez de sentar e sorver ali, conscientemente, cada gomo, ele fala assim, nesse tempo que eu estou aqui, eu poderia ter chupado 3 pulcãs. E sem levar atenção no meu estômago, que já estava satisfeito. A satisfação acontece em níveis elevados do ser. E tudo tem um porquê. Então, o invólucro da semente é exatamente para isso. Poucos insetos conseguem ultrapassar para ir lá minar aquela semente. E realmente, né, gente? Se você. Aqui a gente sabe, o pessoal de fora talvez não, mas assim, nós sabemos que uma semente de uma fruta cítrica, ela nunca é atingida. Às vezes você pega, tá um cheiro estranho no suco, né? Naquele suco, mas não na semente, a semente está perfeita ainda. Porque tem todo um processo de, literalmente, proteção ali, de manter a semente intacta. Ah, ele quer que eu abra o gomo agora. E aí, pessoal parece, eu lembro quando eu era criança isso, né? Eu chamava de garrafinha, parecia suquinho, né, dentro da garrafa. E aí você vai sentir como se fosse ali, sei lá quantos ml isso, mas 2 gotas de suco, né? E o quanto que nós não estamos presentes em perceber exatamente isso. Nós saímos dessa presença, nós saímos dessa essência, nós ficamos no consumir, toque, 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 no automático. E aí eu preciso de mais, e de mais, e de mais, e de mais. Essa energia, ela chega para isso. Essa energia, ela chega não só para diminuir, entre aspas, o consumo, mas fazer algo consciente. Fazer algo consciente, estar presente. Verdade, eu preciso disso. Essa lei é uma das leis que vão ser ativadas nesse curso, né? A lei da verdade. Verdade, eu preciso disso, preciso de mais, preciso de mais. Então, assim,
é interessante quando você está na frequência deles, literalmente você sente luz entrando assim. Claro, você tem que estar na tua essência. Não dá para fazer diferente. E meu campo vai ressoar isso, né? Vai ressoar isso. Então, ele se despede de mim. Ele fala, agora para eles, ok. É muito lindo, gente. É muito lindo de como nós podemos nos nutrir dessas frequências de todos, não só de uma fruta, mas de tudo, da natureza como um todo. Então, de pessoas, por exemplo, que alguém está aqui me ouvindo e eu posso estar recebendo, fazendo essa troca na mesma faixa vibratória. Então, tudo é unidade, tá? O que essa ordem, quando ela chegou, ela trouxe o tema. A unidade é a palavra de ordem e da ordem. Então, assim, é unidade. Se eu estou brava, raivosa, eu vou me entrar na unidade com todas as pessoas de raiva que eu encontrar por aí. Aquela pessoa que está feliz, alegre, contente, nem vai me ver. Isso que é a magia do negócio. Então, se você está leve, feliz, contente, o ladrão não te vê, porque ele está numa frequência e você está na outra. Ah, você pega, vão. Não. Tenho medo. Aí você se alinha com toda aquela energia de unidade. A unidade, quando nós olhamos dessa forma, e nós temos a consciência que nós podemos escolher qual frequência estarmos, muda tudo. Muda tudo. Pessoal, hoje não é o meu último dia de live. Amanhã a gente não tem live, mas sábado nós temos solstício. Este solstício vem com uma frequência maravilhosa. É a época de você perceber que a gente está entrando numa frequência de criação gigante. Os devas estão aí para isso, né? Então, assim, é a hora de você realmente estar presente, perceber o que você pode criar. A gente vai estar entrando praticamente na última semana desse mês de junho. Na outra semana a gente vai ter já o Conselho Kármico. Então, assim, coisas chegando, vai ter lá o 7/7, depois esse mês de julho tem o Dia Fora do Tempo, Ordem de Melquisedeque chega com uma frequência altíssima, altíssima, uma oitava acima, porque é assim, né? Não adianta, a ordem chega uma outra frequência muito mais elevada. É a quarta, olha só, quarta turma. Então a gente já fez todo um processo de materialização, agora chega num outro nível. É lindo, é lindo. Então, gente, olha, então, vamos lá. Eu convido vocês para sábado estar junto com a gente vai estar aqui ao vivo. Eu convido você para estar aqui, convide outras pessoas, que a gente vai falar bastante sobre esse reino dévico, é a festa das fadas, esse solstício, chegando o verão aí na Europa, chegando o inverno aqui. Então, quais são os convites que chegam para nós com esse solstício, né? Esse finalização de um período do ano e o início de outro. Então, conto com você no sábado, estarmos juntos às 9 horas, a gente vai estar aqui ao vivo, eu estou escolhendo estar com você junto comigo aqui, ok? Gratidão, gente, gratidão de você estar aqui, gratidão
por fazer parte desta jornada, ok? Da nossa unidade. Namaskar, pessoal. Vou chupar minha poncã, porque ele quer que eu chupe agora. Beijo, gente. Sábado a gente se vê. Estou escolhendo. Tchau, pessoal.